meu caro aluno, você está aí se preparando, estudando, trabalhando a matéria informática adequadamente? Você está utilizando mecanismos de segurança? Você está cuidando, observando justamente o que está sendo trabalhado aí durante o transporte desta informação que você está assistindo? Então você está falando justamente dos modelos, das regras com as quais a informação é transportada por meio de computadores dentro da rede. Como um computador se comunica com outro, quais são os parâmetros básicos para isso? Então se acomode aí, vamos abordar justamente este assunto especificamente. Qual o assunto? O assunto dos protocolos. O que é um protocolo basicamente? Protocolo é uma regra criada para facilitar uma linguagem comum entre os dispositivos para que as informações sejam transmitidas entre um e outro. Beleza, então temos essa linguagem comum. Existem aí os dois modelos de protocolos, o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Claro que nós vamos estudar aquele que é aplicado por padrão, que é o TCP/IP. Logo, vamos conhecer os principais protocolos deste conjunto. Para você ter uma noção, cada protocolo, quando ele é definido, ele já é atribuído juntamente com uma porta específica. Esta porta ela vai associar aí o caminho pelo qual a informação vai passar. Só que, para você ter a ideia de dimensão, quantidade de protocolos, existem 65.536 portas para transporte de informação. Então existe uma quantidade bem considerável. Claro que nem todas são utilizadas afinco. E dentre todos esses milhares de protocolos, precisamos conhecer aí apenas uma meia dúzia deles mesmo, porque são os principais, aqueles que a prova irá citar para você. E claro, também temos que começar a entender essa ideia, essa mecânica de portas dentro da organização. Então imagine que você tenha alguns corredores. Imagine dentro do computador corredores. Esses corredores diferentes, eles vão ter um conjunto de portas. Cada um tem uma série de portas numeradas, que vão identificar o que pode ou não passar por dentro delas. E o que é esta norma, o que é o protocolo? É basicamente isso, dizer o que pode ou não passar por cada uma dessas portas e como deve estar a informação para que ela seja transmitida por meio daquele caminho. Então, entrou por um corredor, vai escolher uma porta, aquela porta só vai poder passar determinada informação. E é aí que começa o entendimento, quais são esses protocolos, quais serão as suas regras definidas pontualmente. Então vamos começar falando deste protocolo que, acredito eu, seja o que você está utilizando neste exato momento para poder assistir a esta aula. Você está ali olhando lá no seu navegador e olha a barra de endereços. Na barra de endereços logo acima, você vê que logo no cantinho esquerdo tem lá uma indicação do protocolo HTTP. Esse cara justamente é um protocolo que está dizendo como está sendo visualizado o conteúdo que você está acessando agora, o conteúdo das páginas da internet. E se não estiver aparecendo, se você só encontrar lá no cantinho esquerdo ali aparecendo só o www e o nome do site, sem ter o próprio protocolo, significa que necessariamente é o HTTP que está em uso. Ou seja, já é uma outra dica, porque as provas às vezes elas usam desse artifício, eles colocam essa pegadinha, colocam lá a figura para você e não aparece o protocolo em uso. Se não aparece o protocolo na barra de endereço do navegador, significa que necessariamente é o protocolo HTTP. Ah, mas não pode ser o HTTPS? Não, porque o HTTPS é obrigatório a sua presença, ele tem que estar ali explícito para que você possa ter uma maior garantia. O que ele oferece é a segurança. Então vamos entender como que é a mecânica real do protocolo HTTP nesse processo. Primeiro, sabemos qual é a sua sigla. A própria sigla do protocolo vai ajudar você a identificar qual é o protocolo. Por quê? As duas últimas letras indicam que ele é um protocolo de transporte de informações, transporte de dados. As duas primeiras indicam qual é o tipo de transporte. Por exemplo, você tem ali a sigla HT. Então, HT vem de hipertexto. Então, significa que você está trabalhando com um protocolo de transporte, um protocolo de transferência de dados no formato hipertexto. Então, o nome do protocolo é o protocolo hipertexto. Agora, cuidado com essa ideia de nomenclatura, porque também posso chamar este protocolo como sendo o protocolo multimídia, o protocolo para acesso ao conteúdo multimídia da internet. Mas é uma estrutura padrão para redes, então eu também irei usá-lo em uma intranet e não apenas na internet. Então esse protocolo multimídia é justamente para acessar todo esse conteúdo das páginas que você visualiza. Como agora você está visualizando um vídeo, não é mesmo? Então é uma forma multimídia de transmissão de dados. Agora, outro detalhe, uma coisa é dizer o que é o protocolo, o seu nome. Então, nós vimos quais são as suas nomenclaturas. Agora vamos entender o conteúdo com o que ele trabalha. O conteúdo é dito um conteúdo multimídia. Ele promove o acesso, a visualização, o transporte deste conteúdo multimídia. E o que eu posso entender como conteúdo multimídia? O texto que você tem na descrição do curso, as indicações, o áudio que você está ouvindo, o vídeo já na composição de imagem e áudio também, as imagens que você tem ali
ali, às vezes, os botões são imagens. Então você tem imagens representadas e apresentações, animações em flash que também você encontra aí nas páginas da internet. Tudo isso é um conteúdo multimídia. Por que eu quero dar essa ênfase, o que é o conteúdo em relação ao que é o protocolo? O protocolo nada mais é do que a norma, a regra que diz como serão transportadas essas informações. Ao contrário do que você tem lá, por exemplo, em relação ao arquivo hipertexto. Então você percebe que aparece aqui também a nomenclatura hipertexto, só que nós estamos falando agora de um arquivo. Só que também se trata de um arquivo da mesma ideia, porque ele é usado neste momento. O protocolo HTTP vai ser utilizado para transportar este tipo de arquivo também. É o arquivo hipertexto. Mas o que é o arquivo? O arquivo, você tem aqui uma sigla HTML. HTML é o formato do arquivo. Você vai encontrar o arquivo lá como sendo .html ou .htm, que é as versões mais antigas deste mesmo formato. O que você tem como regra? As duas últimas siglas significam linguagem de marcação, enquanto que as duas primeiras indicam a estrutura básica do hipertexto. Então essa linguagem de marcação de hipertexto, ela serve para quê? Para que você crie o conteúdo da internet, para que você indique onde ele está. Por que as provas falam assim para você? Olha, o arquivo HTML ele tem imagem dentro dele? Não, o arquivo HTML só tem texto dentro dele. Então, dentro dessa estrutura, você só encontra dados do tipo texto internamente. O documento é chamado hipertexto, porque além de ter o texto, esse texto passa a ter um significado para o navegador de internet. Então, você vai escrever lá, por exemplo, com alguém que vai fazer uma página de internet, ele vai utilizar de alguns artifícios, por exemplo, uma marcação chamada de tag HTML. Essa marcação, ela serve para indicar que, ao colocar uma palavra dentro dessa expressão, ao colocar aqui dentro do abre B, fecha B, com um barrinho ali, o que eu escrever aqui dentro, o texto que eu apresentar aqui, eu, na hora de criar o arquivo HTML, vou escrever assim. Mas este arquivo HTML, ao ser aberto pelo navegador de internet, o browser aí, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ao ele abrir este arquivo, ele vai ler isso daqui, só que ele não vai mostrar essa marcação. Ele simplesmente vai mostrar para você o quê? O texto escrito, mas em negrito, porque é isso que significa essa marcação. De forma similar, onde houver aí, por exemplo, imagem, você vai ter lá algo do tipo IMG, SRC, indicando qual que é o source, qual que é o seu endereço, e aí aparece a imagem e termina a indicação da existência dessa imagem, claro que também podendo ser descritas as suas propriedades. Para você verificar o que é este arquivo HTML, é simples. No seu navegador, sugiro que você abra uma outra aba e pause o vídeo quando for fazer isso, use a tecla do atalho Ctrl U e assim você vai ter aí normalmente uma nova janela exibindo o código-fonte da página, ou seja, a escrita HTML da página que você está visualizando. Então esse é o arquivo HTML e dentro dele você tem descrita a informação de onde estão as imagens, como elas devem aparecer. Por isso que quando você abre uma página na internet, principalmente quando a internet está um pouquinho lenta e assim por diante, você percebe que a página ela vai meio que montando as suas partes. Por quê? O navegador está lendo o texto e está montando o site com base no que ele está identificando. Essa é a ideia do conteúdo multimídia. E o protocolo serve para quê? Para cuidar se os arquivos, se os dados transportados estão de acordo. E aí o que você tem? Você tem a porta básica para este protocolo. Todo protocolo possui uma porta específica para operar. A porta padrão do protocolo HTTP é a porta 80 só, mas ele pode também ser definido e utilizado na porta 8080. Então, pode aparecer questões que citem a 8080, sim, ou a 8080, sim, mas a padrão é a porta 80. Essa daqui que é definida como sendo a padrão para o protocolo. Precisa decorar? Não, mas ajuda pra caramba se você souber este número para a prova, porque eles às vezes colocam isso como um ponto característico que vai auxiliar você na resolução da questão. Muitas vezes não é o ponto próprio de análise, mas auxilia muito na ideia. Assim, você também observa o protocolo HTTPS. O protocolo HTTPS é um protocolo muito utilizado, sim, mas cada vez mais ele aparece em uso. Por quê? Este protocolo é o protocolo HTTP seguro. Então, muito cuidado com a sua nomenclatura. Já apareceu questão de prova assim, o protocolo HTTP seguro, abre parênteses, HTTP, fecha parênteses.
É o protocolo que oferece segurança. Está errado, já aí na descrição dele. Protocolo HTTP seguro se escreve HTTPS. Justamente porque o S aqui no finalzinho está indicando a existência de segurança. Logo, ele é utilizado para acessar o mesmo conteúdo que você acessa pelo HTTP. Ele tem a função de transportar as mesmas informações. O que muda sobre ele? É que esse cara oferece segurança. E o que eles vão pedir, portanto, é como tal segurança é promovida por este protocolo. Essa segurança ela será promovida por meio de um processo, por meio de uma tecnologia, por meio de uma forma de trabalho conhecida como criptografia, que é a arte de escrever em códigos. Essa criptografia, ela vai buscar aí basicamente, ou preza pelo sigilo de uma informação. Então o objetivo principal é o sigilo, mas quando aparece o HTTPS aí dentro do seu navegador, ele também pode estar ali indicando, normalmente indica, que está sendo feito o uso de algum certificado digital. Então, se tem HTTPS, tem certificado digital? Sim, até certo ponto. Por quê? Porque existe o certificado digital autoassinado e o certificado digital que foi garantido por alguma entidade competente. Se for o autoassinado, ele só tem um objetivo, garantir o sigilo. Se for o assinado por alguma entidade competente, ele além de garantir o sigilo, garante a autenticidade da comunicação, garante que a página que você está é verdadeira. Mas existe então a vinculação a um certificado digital para utilizar o HTTPS. Sim. Outro ponto. Como é feita esta criptografia? A criptografia ela é feita utilizando-se aí um destes dois outros protocolos. Ou utiliza o TLS ou o SSL. Na verdade, aqui você tem um como sendo uma versão mais atual do outro. Então você tem lá um na versão 3.0, o outro na sua versão 1.0, mas nada mais do que a mesma estrutura, porque elas são basicamente colocadas como uma nova versão mais utilizada aí no dia a dia. Então aí são protocolos. Cuidado que já apareceu em prova pedindo. Olha, o TLS é um algoritmo de criptografia. Não, ele é um protocolo, é uma regra. Dentro dele, sim, são usados algoritmos, mas ele não é um algoritmo, ele é uma regra, um protocolo de definição. Assim como todo protocolo, também opera sobre uma porta específica. E a porta do protocolo HTTPS é a porta 443. Também importante, ajuda bastante nas questões que você saber ela. Não precisa decorar, mas está aí a indicação de que ela é diferente. Por um simples motivo. Essa diferença existe para que, quando você enviar a informação, ela, antes de ser avaliada em relação ao tipo de conteúdo, se é ou não multimídia, seja avaliada a sua criptografia. Então tem que fazer a criptografia antes, porque senão você não consegue acessar as informações. E para que serve todo esse processo? Mais ou menos para a seguinte ideia. Imagine que você está lá acessando uma página da internet e de repente aparece lá um executável. Um ponto executável lá para você, ou seja, um programa. E este ponto executável tenta entrar no seu computador por meio da porta 80. E aí entra a funcionalidade do protocolo. O protocolo é a norma. Então o protocolo ele vai ser observado por alguém que vai olhar, opa, na porta 80 é o HTTP. No HTTP é só texto, áudio, vídeo, imagem ou flash. Executável é um programa, ele não faz parte dos arquivos e conteúdos que podem passar por essa porta. Então aparece aí um elemento que nós vamos falar mais adiante, que é o carinha conhecido como firewall. Ele é o responsável por olhar o protocolo e dizer se a informação pode ou não passar por aquele caminho ao qual ela está endereçada. Justamente para isso que existem os protocolos, para serem utilizados por algum mecanismo de segurança, para impedir o acesso diante de situações não possíveis aí pelo processo. Então a ideia básica de você trabalhar aí com alguns protocolos. Outro protocolo bastante utilizado aí diariamente é o protocolo FTP. O protocolo FTP ele é muito citado nas provas como protocolo de transferência de arquivos. Mas o que significa a sigla? Significa que ele é um protocolo de transporte de files. Então, ao invés de dizer transferência, eu posso dizer transporte? Posso dizer isso tranquilamente, mas é que o termo mais comum é transferência. Então é mais interessante que você estude por aquilo que é mais comum na prova. E, como todo o protocolo, ele tem essa organização. Mas o que é utilizado? Quando eu utilizo esse protocolo de transferência? Ele vai ser utilizado quando eu uso as operações de download ou upload. E aí você tem duas formas de citar isso na prova.
A maneira mais direta, ou seja, em uma palavra, o que seria o download, é a ideia de você baixar algo para o seu computador, e o upload é um processo de você enviar algo do seu computador para outro. E as questões, elas estão trazendo esse aspecto de uma maneira mais descritiva. Eles querem complicar um pouquinho o que é fácil, que é baixar e enviar. O que eles trazem lá para você? O processo de copiar um arquivo do computador local para um computador remoto. É um processo de download ou upload? Aí você fala, quem que é esse computador remoto? Computador remoto nada mais é do que um computador localizado na rede mundial de computadores ou mesmo na sua rede interna. É um computador na rede. Então, pegar algo do computador local, que é o seu computador, para outro na rede, é enviar. Agora, quando eu falo pegar alguma coisa da internet ou de um computador na rede e trazer, copiar para o meu computador local, eu estou falando de um processo de download. Então, cuidado com essa ideia. Do computador do usuário para outro é upload, de outro para o seu é download. Muito cuidado com essa ideia. Outra característica bem detalhada aí sobre o protocolo FTP e que merece a devida atenção, e essa você precisa saber de cor, são que ele trabalha com várias portas. Então, eu tenho aqui duas portas específicas, e não apenas uma, como eram os outros protocolos. Ele usa as duas simultaneamente? Sim, ele usa as duas. E aí vem a pegadinha. Eles falam, olha, o protocolo FTP, ele possui duas portas, uma para download e outra para upload. Errado! Ele possui duas portas, não por este motivo. Ele possui uma que é exclusiva para o transporte dos dados, sim, mas a porta 20 vai ser tanto para enviar quanto para receber, tudo endereçado na mesma porta. O que eu tenho a 21? A 21 é a porta usada para operações de controle e operações de autenticação. O que é essa autenticação? Essa autenticação é nada mais do que usuário e senha. Verificação se você tem autorização para trabalhar com aquela informação, de baixar aquela informação ou enviar uma informação. E aí as provas descrevem lá, por meio do protocolo FTP é possível gravar algum arquivo num sítio. Aí você fala, o que é sítio? Um site? Aí você lembra lá no Facebook, quando você abre o Facebook e coloca uma foto no Facebook, você não enviou uma foto? Você fez um upload, você enviou a foto. Essa foto não ficou lá guardada? Sim. Então você não gravou um arquivo no sítio? Gravei. Então é basicamente a descrição do que você já faz, você já sabe e conhece realmente. Agora, você, para enviar essa foto, não precisou ter o seu usuário e senha autenticado? Sim. Se você não estivesse logado no Facebook, você não iria conseguir mandar essa foto para alguma página específica. Então, a autenticação é feita em algum momento, mesmo que não sendo solicitada diretamente no momento da inserção. Mas em algum momento já houve autenticação. Ela simplesmente vai ser aí covalidada no momento que você fizer o processo usando o FTP. E o controle são as operações do tipo, estou enviando, estou recebendo. Por meio do FTP, ele não é apenas para download e upload, ele também permite outros controles. Por exemplo, por meio do FTP eu consigo conectar um servidor ou um outro computador remoto e renomear um arquivo que está lá dentro. Também consigo fazer aí uma exclusão do arquivo, consigo copiar um arquivo dentro do servidor, criar uma outra cópia dele lá dentro. Então tem várias operações, mas o que você precisa saber para a prova é que ele é o que utiliza assim, no momento de download e upload, ele tem as suas operações de controle e autenticação. Só cita-se aí a ideia das outras opções para você entender o que é este controle. São justamente as indicações de tarefas a serem executadas por este cara no momento em que você estiver fazendo o seu devido uso. Então, estes três são os três principais protocolos. Agora vamos pegando aqueles outros que justamente também aparecem dentro desse corpo de questões. Por exemplo, o protocolo DNS. Uma coisa é o serviço DNS, que muito se confunde com o próprio protocolo, porque o protocolo é usado pelo serviço. Assim como o próprio IP também tem essa mesma regra, o DNS é a ideia do protocolo de sistema de nomes de domínio, usado para a resolução de nomes de domínio. Como que eu trabalho com esse cara? Bem, primeiro, esse cara ele vai utilizar um protocolo específico, e é aqui que começa uma diferença. Os outros três protocolos que nós vimos até agora, eles trabalham usando o protocolo TCP da camada de transporte. Já no caso do protocolo DNS, ele utiliza na camada de transporte o protocolo UDP. E por uma justificativa simples, que nós vamos ver aí, que é a ideia da velocidade que ele precisa. E esta porta, portanto, é uma porta do conjunto UDP. Imagine assim, que você tem no seu computador um corredorzinho chamado TCP e você tem um outro corredor chamado UDP. E dentro de cada um desses corredores você tem um conjunto de portas, aquela ideia que eu havia descrito para você no início. Então aqui eu tenho lá, por exemplo, a porta 80, que é específica para
o conteúdo multimídia, eu tenho lá a porta 443, que é utilizar o processo multimídia, mas com segurança, eu tenho uma outra portinha ali, que é a porta 20, e tem uma outra porta, que é a 21, utilizadas pelo FTP, enquanto que lá no DP eu tenho uma outra portinha aqui, que é a portinha 53, usada pelo DNS para a resolução de nomes do domínio. Então é simplesmente essa organização que você precisa compreender acerca do protocolo. O que o DNS traz, o que o protocolo DNS traz de características que são citadas na prova é isso. Saber qual é a sua porta, então precisa saber, assim como no FTP é importante. E, claro, saber aí que ele utiliza um protocolo diferente. São os principais aspectos que você precisa conhecer acerca desse cara. O básico dele realmente. Ali você percebe, então, que TCP e UDP são dois protocolos também. São colocados aí em uma camada mais inferior que está ali para oferecer serviços para esta outra camada. E assim, você vai perceber o motivo do que utiliza-se um ou o outro. Qual é a tomada de decisão para escolher um ou outro protocolo? Vai depender do seguinte. Primeiro, você pode perceber que o TCP é usado na maioria dos casos aí que nós vimos, os principais protocolos, usados com maior frequência. Por quê? Porque ele controla a entrega, ele faz aí uma forma confiável de comunicação e ele suporta a criptografia. Aqui quando eu coloco o checksum, é que ele faz a checagem, ou seja, que ele confirma, simplesmente além de controlar se está entregando ou não o dado para o destino, ele também faz a verificação se o dado foi na sua forma íntegra para o destino, se não falou em alguma coisa com falha de transmissão, porque se ocorreu a falha, ele vai ter que enviar de novo essa informação. Então a ideia básica é controlar a entrega. Enquanto que o UDP não controla essa entrega. E aí que está o motivo do UDP ser muito mais rápido que o TCP. Pensa assim, que o TCP ele funciona com a seguinte metodologia. Você vai pegar um pacote, imagina uma carta, um pacote, qualquer coisa. Você pega isso e manda para uma pessoa. Imagine que você mandou por correio. E você tem que mandar mais pacotes para outra pessoa. Só que você está em dúvida, você não sabe se vai ter algum problema, se vai chegar ou não. Você não confia no correio aí, você acha que pode desviar a mercadoria. E aí você só envia um pacote. E está lá com um registro de rastreio. Você só envia o outro quando aparecer lá para você a confirmação de que a pessoa recebeu aquele primeiro pacote. Ou que a pessoa mesmo lhe avise, dizendo, olha, recebi o primeiro pacote, pode mandar o segundo. Percebeu o lapso temporal que existe? Você tem que esperar o pacote chegar até o destino e ainda esperar uma resposta dizendo que ele chegou até lá. E às vezes o pacote chega, mas a resposta dizendo que chegou não. E aí você vai fazer o quê? Você vai enviar novamente. É isso que o TCP faz. Ele acaba trabalhando muitas vezes duplicadamente, mas com o objetivo de controlar a entrega das informações, para ter a garantia de que a informação vá chegar até a outra ponta. Ao contrário do DP, ele não está nem aí para isso, porque o objetivo dele principal é a velocidade. Então você já percebeu que no DNS ele é utilizado. Em outro momento que ele é usado? Outro momento é, por exemplo, agora. Enquanto você assiste essa aula, você está assistindo essa aula por meio de uma tecnologia conhecida como stream. E você percebe que o vídeo, conforme você clica, ele não armazena parte do vídeo. Se você clicar numa parte que você já assistiu, ele carrega de novo. Ele não está no seu computador, como é num vídeo no YouTube. Vídeo no YouTube é via TCP, porque ele carrega todo o vídeo no seu computador. Aquela barrinha que mostra o vídeo carregando, é isso. E quando você clica numa parte já assistida, ele não tem que carregar de novo, porque já está no seu computador. Já no caso do DP, ele tem aí essa necessidade do stream ser com maior velocidade. Por isso que ele usa o UDP. Mas você já percebeu também que pode ter um probleminha. Com o UDP, pode faltar dados. Pode ser que alguns dados não cheguem, mas esses dados são aceitáveis. Porque uma qualidade de vídeo hoje que você trabalha, você tem lá vídeos em boa qualidade aí que você pega em DVDs e tudo mais, você vai trabalhar em 29 frames por segundo, 30 frames por segundo, aí você já começa a pegar estruturas de mais alta qualidade com 60 frames por segundo, aí é bom pra caramba. Mas o que é isso? São fotos por cada segundo. Cada foto é alternada em um segundo de vídeo. Sim. Só que aí você percebe que o olho humano precisa de pelo menos 15 frames por segundo para poder ter a noção de vídeo, de movimento. Então eu acredito que se por acaso para cada segundo de vídeo faltar aí uma foto, duas fotos, não vai ter problema, você vai visualizar o vídeo normalmente. Vai ter problema quando começarem a faltar muitas fotos consecutivamente. E aí você vai lá e tem como princípio que você tem que atualizar a página. Você que vai ter que pedir novamente aquela informação. Porque o TCP ele se encarrega de fazer isso. Como não está sendo usado isso,
é você como cliente, a ponta final, é quem responsabiliza-se a ideia de buscar novamente a informação, porque identificou que não está vindo tudo como você esperava que viesse. E outra, a ideia de ser confiável, justamente por causa disso. A confiança é dentro dessa ideia de controle e entrega, juntamente ao suporte à criptografia. Você pode agregar criptografia aos dados, pode codificar os dados, assim trabalhando com sigilo sobre as informações. O DP não tem suporte para criptografia. Dá para usar? Sim, mas não é ele quem vai oferecer isso. Quem oferece é a aplicação. Então, você dentro do programa vai ter que ter esse controle, que é bem mais difícil. Por isso que o TCP é mais utilizável quando você trabalha com essas estruturas. E, claro, a ideia aí que você tem basicamente tudo negado no DP. Ele não controla a entrega, não tem conferência de dados, ele não tem aí, não é confiável e ele não suporta criptografia. Qual é a vantagem? É mais rápido dentro do processo de comunicação. É isso que ele oferece como característica básica. E além dele, você tem o protocolo IP. O protocolo IP está numa outra camada mais baixa ainda, ou seja, o protocolo IP é utilizado pelos protocolos TCP e pelo protocolo DP, porque ele é um protocolo lá da camada de redes. Ele é dito como um protocolo de endereçamento. Também pode ser entendido e citado como endereço IP. Esse protocolo de endereçamento serve para identificar os endereços dos dispositivos que estão dentro de uma rede. Acontece que aqui eles podem citar para você a diferença entre o IP da sua versão 4 e da sua versão 6. Lembre-se que os dois estão em uso em paralelo. O que temos é que o IPv6 acabou, esgotou-se o número de endereços disponíveis, mas ainda está em uso sim, ele é utilizado em concomitante com o IPv6 tranquilamente. Mas a sua combinação é feita de quê? O IPv4 ele é composto por 4 grupos de 3 dígitos. Esses grupos são separados por ponto. Então você tem aí 4 grupos de 3 dígitos. Você já percebe aqui um número. Esse endereço IP é o endereço IP do site do Alpha. Então se você abrir uma nova aba aí no seu navegador e lá na barra de endereços digitar 177.71.177.229, vai abrir exatamente a página do Alpha Concursos, porque é o endereço IP do site. E com ele você também pode abrir uma página. Outra questão de prova aí que já apareceu. Posso acessar uma página de internet por meio do seu endereço IP? Sim, está aí um exemplo para você testar agora, inclusive. Então, a possibilidade disso. O que você vai observar é que cada um destes grupos, ele aceita o valor máximo de 255. Ou seja, se apareceu para você na prova algum exemplo de endereço IP cujo valor do grupo é maior do que 255, está errado a questão. Se for 256, está errado, porque o endereço IPv4 é 0 até 255, que você pode utilizar em cada grupo. E dentro dessa ideia de combinações, o protocolo IPv4, ele suporta aí um pouco mais de 4,2 bilhões de endereços. Pô, endereço pra caramba! E aí você pensa, tem endereço, mas não foi o suficiente. Imagine aí a quantidade de dispositivos que estão conectados à rede. É celular, é TV, é smartphone, é tablet, é os notebooks, os computadores pessoais, é conectando aí agora até a geladeira, conectando aí também as máquinas de lavar, conectando tudo na internet. Tudo isso precisa do endereço que identifique esses dispositivos. Por isso a necessidade de criar um novo protocolo. Existe o IPv5? Existe, mas ele não foi algo que agradou. Então somente foi implantado o IP versão 6. Por isso que pulou do 4 para o 6, porque o 5 não agradou, o 6 é melhor. E o 6, ele é composto por 8 grupos de 4 dígitos. Seu material você tem escrito aqui por questão de espaço, não coloquei o exemplo, mas você tem ali. Você percebe que os grupos são separados por 2 pontos. Então você tem lá um grupo com 4 dígitos, e esses dígitos são em hexadecimal, ou seja, cada dígito pode variar de 0 até F. Ou seja, vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10 é o A, o B, o C, o D e o E, e o F como sendo o número 15, aí, o 16º número de cada dígito. Logo, se eu pegar 16 elevado a 32, eu vou chegar à conclusão de que o endereço IPv6 me oferece 340 decilhões de endereço IPv6. Quanto é 1 decilhão? Bom, 1 decilhão é assim. Você tem 1 milhão, que são 1000 unidades de milhar. O bilhão são 1000 milhões. Tem o trilhão, que são 1000 bilhões. E assim vai indo. Você tem o trilhão, o quadrilhão, o quinquilhão, o 6 não sei, o 7 não sei, o 8 não sei, o 9 não sei e o decilhão. E depois do decilhão? Depois do decilhão você tem o 1 decilhão. E ele tem muito mais do que isso, muito mais do que 340 decilhões. Porque tem ainda aí alguns decilhões no meio, tem lá uns bilhões, uns trilhões. Ou seja, muito mais endereços do que o IPv4 suportava. Uma quantidade
considerável aí de endereços a ser trabalhada, porque a minha gama de dispositivos que eu preciso conectar está cada vez mais crescendo e eu preciso dar suporte a todas elas. Para você ter uma noção de como escreve esse número, coloca lá 3,4 e coloca do lado aí basicamente 38 zeros. Tira o 0,4 e coloca 34 zeros, ou 37 zeros, que fica mais fácil. Então escreve 34 e coloca 37 zeros à direita, e aí você vai ter noção do quanto é, qual o tamanho deste número aí, para que você nunca tenha visto na vida. E o Firewall, onde que ele entra nesse processo? O Firewall é o cara responsável por ficar naquele corredorzinho, cuidando cada uma das portas, verificando se o que está passando por ali condiz com o protocolo. Então a função dele é monitorar essas portas da rede, do computador, permitindo ou negando esse tráfego de informações. Então é esse o objetivo dele. Um exemplo de Firewall é o IPTables, mas isso é uma aplicação própria para trabalhar com Firewall. Existe aí outro Firewall, que é o próprio Firewall do Windows. Por padrão, o Firewall deve estar ativo dentro do seu computador. Lembre-se sempre disso. Vamos ver alguns exercícios para entender o que é todo esse assunto que nós falamos, como realmente cai na prova praticando. Uma forma segura de autenticação utilizada em sites é o protocolo HTTPS. Essa é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SNMP, SCTP, TCP ou SSL. Desses protocolos apresentados, qual lhe oferece segurança? Ou seja, dentro lá do HTTPS, qual protocolo é utilizado para promover a segurança, que é feita por meio de criptografia? Você tem o TLS e o SSL. Logo, sua alternativa correta, a alternativa D, que fala aí especificamente a respeito destes protocolos usados pelo HTTPS. Tranquila essa questão, vamos para a próxima? Um dos procedimentos de proteção e segurança para a informação está na verificação do nome do site, quando é carregado no browser. O protocolo de comunicação empregado utiliza uma camada adicional que permite aos dados serem transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que verifica a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. A porta TCP usada por norma para esse protocolo é a 443. Nesse contexto, assinale a alternativa que indica um endereço de site seguro. sec://ftp.netsecurity.net, http://www.siteseguro.org, www.https://https.firewall.com.br/segurança total, https://pt.wikipedia.org e aí vai tudo o resto. O que ele traz ali para você é uma série de endereços, mas você já trouxe uma dica da questão. O que ele fala para você lá no comando de questão? Fala, olha, é um protocolo que utiliza a porta 443, é um protocolo que trabalha com segurança. E você sabe que o protocolo que utiliza esta porta é o protocolo HTTPS. Beleza. Isso aqui era importante saber a porta para resolver a questão? Não, mas já ajuda, não ajuda? Você também sabe já que o protocolo HTTPS é o protocolo usado para segurança. E dentre as alternativas, a única que começa com o protocolo HTTPS é a alternativa D. Apesar de ser aí o site do Wikipedia, justamente dando aquela ideia, não é um site seguro? É, desde que esteja com HTTPS, estamos falando na comunicação e não na fonte, no conteúdo do site em si. Mas na comunicação, eu tenho uma certeza, uma maior garantia que a comunicação entre eu e esse site está sendo feita de uma maneira mais garantida, de uma maneira mais segura do que seria se fosse utilizando o HTTP. Então, cuidado aí com essas regras. O www apresentado está totalmente fora do escopo, a estrutura não condiz com isso, beleza? Então, protocolo correto, a alternativa D é a alternativa correta. Espero que você tenha aí entendido um pouquinho melhor essa ideia, visto dentro das possibilidades aí o que pode aparecer sobre protocolos, para que você possa ter um bom resultado na sua prova. E procure sempre testar e verificar se você está acessando uma página com segurança ou não, beleza? Um forte abraço e até mais!